Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Estamos juntos hoje, mais uma vez, estudando o livro de Gálatas, e hoje vamos concluir essas 6 provas que Paulo nos coloca nos capítulos 3 até o capítulo 4, no verso 7. E hoje nós vamos ver a 6ª prova da justificação colocada por Paulo, no capítulo 4, do verso 1 ao 7. E se você quer acompanhar no livro, página 133. Tá bom? Eu recomendo que você compre o livro, evidentemente, não é porque eu escrevi, ou também é porque eu escrevi, mas, acima de tudo, porque eu acho que vai ser bênção para você. E se você ouve e também lê, você vai, eventualmente, tirar dúvidas, porque, às vezes, ouvindo, naquele momento você divagou e não ouviu uma parte importante, um raciocínio, mas, às vezes, lendo, aquela lacuna é colocada no lugar novamente. Então, é preciso fazer de tudo para aprender a palavra de Deus. Eu tenho recebido muitas mensagens e eu estou planejando de fazer uma live só com testemunhos, para eu ler testemunhos, porque são tantos. E testemunhos, assim, muito impactantes, né? De irmãos. Ontem mesmo recebi um testemunho de um irmão dizendo que essas lives para ele está sendo uma revelação semelhante a quando ele se converteu, que ele entendeu tudo que era errado na religião lá fora, e ele então entendeu a salvação em Cristo. Mas ele disse que agora ele teve uma experiência semelhante, ele está tão encantado, ele está tão deslumbrado que ele não consegue falar de outra coisa. E como esse irmão, muitos têm mandado mensagem para mim, e se é o seu caso, pode mandar mensagem, tá bom? Eu vou mandar colocar o número para você enviar mensagem aí na tela, de alguma forma, ou pelo e-mail também, se você quiser mandar, porque essa é uma forma de você me encorajar, né? E você também de testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Muito bem, eu disse para você que a partir do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 7, Paulo coloca 6 provas da justificação pela fé para os Gálatas. Então, só lembrando, eu repito, alguns irmãos disseram que eu repito muito, é verdade, é de propósito, é consciente. Por quê? Porque muitos não estão familiarizados com o estudo da palavra. Muitos são crentes há anos, mas eles não estão familiarizados com o ensino do Novo Testamento. Então, é preciso repetir. Tá bom? Então, eu expliquei para você que o livro de Gálatas ele foi escrito porque alguns judaizantes, mestres judaizantes, estavam perturbando as igrejas da Galácia, ensinando que não bastava crer em Jesus para ser salvo, se santificar, mas precisava também de seguir os mandamentos e os rituais da lei. E Paulo, então, vem para resolver esse problema. E Paulo coloca vários argumentos, né? Paulo começa dizendo, primeiro ele lança um anátema, né? Ele diz, qualquer um que sair do evangelho e ensinar outra coisa vai sofrer maldição. Isso é um anátema sério que ele profere sobre pessoas que pregam misturando, né? Graça com lei, Novo Testamento com Velho Testamento. É, portanto, uma questão muito séria. Mas Paulo diz para eles no capítulo 3, vocês são insensatos, Gálatas. Como é que vocês podem sair da graça, ou seja, tudo de graça, tudo te é dado, sabe, com a mão estendida do céu, não se requer nada de você a não ser crer, e crer não é obra, crer é só olhar para o Senhor. Como é que você deixa a graça para resolver pagar pela sua bênção, pagar pela sua salvação, pagar pela sua santificação, pagar por tudo? Então, é dessa maneira que muitos crentes vivem hoje. Eles estão pagando pela bênção todo o tempo. E se nós dizemos para alguém que ele pode receber a bênção sem pagar nada, imediatamente somos tidos como hereges e que estamos pregando outro evangelho. Vê o ponto que nós chegamos, não é? Quando nós falamos do verdadeiro evangelho, somos tidos como hereges. Tão distante, grande parte dos irmãos estão da verdade central do Novo Testamento, ok? Que é a justiça pela fé. Paulo coloca, então, 6 argumentos. Só lembrando você, pega aí a sua Bíblia para você acompanhar. No capítulo 3, do verso 1 ao 5, Paulo coloca a prova da experiência. Paulo apela para a experiência deles. Como é que eles receberam o Espírito Santo? Foi merecendo? Como é que eles foram curados? Como é que eles receberam milagres? Foi merecendo? Paulo diz, não, foi tudo de graça. Depois, do versículo 6 até o versículo 14, Paulo coloca a segunda prova, que é a prova da Escritura. Paulo mostra no Velho Testamento a justiça da fé. E Paulo diz que o primeiro a ser justificado pela fé foi Abraão. E isso foi 430 anos antes da lei. Abraão não teve que fazer nada, não obedeceu nenhum mandamento para ser declarado justo. Gênesis 15, 6 diz que ele apenas creu no Senhor, creu na promessa, e isso lhe foi imputado para justiça.
É a segunda prova. A terceira prova, que é do verso 15 até o verso 18, é a prova da promessa de Deus. Então, Paulo mostra, Abraão creu na promessa, mas aqueles que seguem as obras da lei, eles não descansam numa promessa, mas eles descansam no merecimento deles. Se eu fiz a minha parte, então Deus vai fazer a deles. Se eu obedeci o mandamento, eu vou receber a bênção. Isso não é promessa. Promessa é quando Deus diz que vai fazer unicamente pela sua graça. Eu vou fazer. Não coloca para você nenhuma condição e você crê. Quando você crê que Deus vai cumprir a promessa dele sem você fazer nada, a Bíblia fala que você então é justificado. Olha que coisa impressionante. Paulo coloca isso também como uma prova. Depois, a quarta prova, do verso 19 até o verso 22, nós chamamos de a prova da fraqueza da lei. Então, as pessoas poderiam questionar, e questionaram, com certeza, dizendo para Paulo, mas espera aí, se tudo é pela promessa, se tudo é para ser do jeito que foi com Abraão, então por que Deus mandou a lei? Aí Paulo explica, a lei foi dada para mostrar o pecado, ok? Pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. As pessoas nunca iriam valorizar a graça se elas achassem que eram capazes de cumprir a lei. Porque quem cumpre a lei não precisa de salvador, não precisa de ninguém vir aqui salvar. Ela mesma se salva pela obediência dela, não é? Então o Senhor queria mostrar que ninguém podia se salvar, ninguém pode se santificar, ninguém pode pagar por nenhuma bênção. Ou você recebe de graça ou você não vai receber. Essa é que é a verdade. Pastor, mas eu conheço gente em outras igrejas que recebem. Não diminua a graça de Deus. Deus olha, não às vezes o que o pregador está dizendo, mas o que as pessoas estão ouvindo. Ok? Tem muita gente que vai lá simplesmente crendo na graça. Ele sabe que não consegue cumprir, né, o sacrifício de Isaac todo mês. Todo mês entregar o Isaac, ele sabe que não consegue. Chega um ponto que ele vai lá e clama misericórdia. Esse é o dia que a bênção vem. Mas ele não tem coragem de testemunhar, porque se ele testemunhar, vai contradizer o ensino da igreja dele. Na última aula, nós vimos a quinta prova, está no capítulo 3, do verso 23 até o final, verso 29, e essa é a prova do que a fé fez por nós. Mas o argumento principal de Paulo nessa parte é mostrar que a lei foi apenas um tutor. A lei foi um aio, para usar a expressão bíblica, né? Mas era como se fosse uma babá, que ela cuidou de nós até que Cristo veio. Uma vez que Cristo veio, a babá se torna desnecessária. Lembra, eu te expliquei? Paulo diz que enquanto você é pequeno, é menor, você não tem diferença do escravo. Está no capítulo 4, verso 1, a gente vai ler agora mesmo. Então, quando você é criança, você está debaixo da lei, inevitavelmente. Não tem como você educar um filho sem lei. Está me ouvindo? Eu sei que muitos pais me mandam mensagem assim, querendo saber como é que eles podem educar só na graça. Eu sei, você pode ser gracioso com seu filho, amá-lo incondicionalmente, né? Demonstrar e reafirmar esse amor constantemente. Você deve sim reafirmar a identidade dele de filho, todo momento, mas preste atenção, se ele pegar na faca, você fala, não pegue, se ele tiver 2 anos de idade, ok? Se ele resolver ficar na beira do fogão, você fala, sai daqui, não pode ficar na beira do fogão quando mamãe está cozinhando. Ah, pastor, mas isso é lei, eu quero que meu filho experimente a graça. Eu já te falei, enquanto ele é pequeno, a lei vai conduzir ele, vai manter ele restrito, vai até proteger. Mas depois que ele crescer, essa lei vai passar, acredite em mim. Ele nem vai se lembrar disso, ok? Vai chegar um momento que vai ser uma coisa totalmente sem sentido proibi-lo de pegar a faca. Está entendendo o que eu estou dizendo? É só uma ilustração para você entender o peso espiritual das coisas. No capítulo 4, agora, vem a última prova, a sexta e a última prova. Então, os primeiros 7 versículos constituem agora o 6º argumento, a 6ª prova que Paulo coloca de que a justificação é exclusivamente pela fé e não depende de obras. Então, o argumento de Paulo aqui, nesses 7 versículos, pode ser resumido da seguinte maneira. Nós éramos escravos, mas agora nos tornamos filhos. Nós éramos escravos e agora somos filhos. Por que você quer voltar a ser escravo de novo? Paulo diz que só pode ser muito insensato, é de uma idiotice sem tamanho. Quer dizer, você antes era escravo, vivia como escravo, debaixo do medo, atemorizado, como diz lá Romanos 8, né? Vivíamos dessa maneira. Aí você foi trazido agora a uma posição que você é filho. Você recebeu o Espírito em você, a natureza de Deus em você. E aí, agora que você é filho,
Você quer voltar a viver como escravo? É esse o argumento de Paulo. Eu já poderia encerrar aqui a live, porque eu acho que já expliquei todos os versículos para você só com esse resumo, ok? Mas vamos lá, vamos ler. Verso 1 até o 7, capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo pai. Que coisa, hein? Então, vamos tentar entender no português claro? Vamos, volta ao verso 1, olha o que diz. Eu digo, pois, que durante o tempo em que o filho, o herdeiro, é menor, é criança, ele não tem diferença de um escravo. Mesmo que ele é herdeiro e, portanto, dono de tudo, ele ainda é tratado como um escravo, mas ele não é. Ok? Então, veja, um garoto de 2 anos de idade, ele é filho, mas ele não pode dirigir o carro do pai. Não pode, é lei, não pode. Mas ele é o dono do carro. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o garoto de 2 anos é o dono da casa, mas o pai não vai sair e deixar ele para cuidar da casa, sozinho. Não vai. Pastor, mas ele não é herdeiro? É herdeiro, mas o pai não vai fazer isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, ele é herdeiro. O pai tem um avião, mas ele não pilota. O pai tem uma conta bancária multimilionária, mas ele não mexe com dinheiro. Então, ele vive sem ter nada. Ele é suprido em tudo, mas como se não tivesse nada. Paulo, então, usa essa ilustração. Então, enquanto você é novo convertido, é assim. Mas, olha, é importante dizer que Paulo, na verdade, aqui não está falando da nossa experiência individual. Paulo está falando aqui do povo de Israel, ok? Quando eles viviam debaixo da lei, eles eram como crianças, herdeiros, mas não desfrutavam de nada. Ok? Vamos continuar lendo. Verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Muito bem. O que é rudimento do mundo? Você não pode simplesmente ler a Bíblia sem fazer perguntas, né? Então, quando você era pequeno, você estava servilmente. Servilmente é a maneira como os escravos servem, ok? Servia como escravo. E por causa disso, você era sujeito aos rudimentos do mundo. Rudimentos aqui é um sinônimo, uma outra expressão para lei de Moisés. Olha como é que Paulo chama a lei de Moisés. Rudimento do mundo, coisas do mundo. Não é da casa de Deus mais. Mas a lei não é de Deus? É de Deus, mas agora transformou-se no rudimento do mundo. Verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, demorou 1.500 anos para a nação de Israel chegar nesse momento. Deus é que sabia o momento. E aí, nesse momento, que a Bíblia chama de plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Para quê? Verso 5. Para resgatar os que estavam na lei. Uau! Não é resgatar o que está no pecado? Não é para resgatar o que está indo para o inferno? Não, aqui está dizendo para resgatar os que estavam debaixo da lei, para tirar você daquela escravidão, aquela vida miserável. Cristo cravou na cruz não somente o nosso pecado, mas também todas as ordenanças e regras e leis que nos eram prejudiciais, diz Paulo aos Colossenses. Está entendendo? Então, ele veio para nos resgatar da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes sobre o que significa ser adotado. Verso 6. E porque agora vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. É por isso que você é filho, porque você recebeu o espírito de Cristo, o espírito do filho. Só havia um que era filho, só Cristo. Cristo era o único filho, unigênito. Mas Deus, então, mandou o espírito de Cristo para nós. De maneira que você se tornou filho como ele, porque é o mesmo espírito. Você tem o mesmo espírito de Cristo, ok? Que é chamado também de espírito de filiação. E baseado nesse espírito, nós clamamos Abba, Pai. Essa palavra Abba está aqui no original grego, mas ela não é uma palavra grega, é uma palavra hebraica. Paulo fez questão de mantê-la, ok? Ele que escreveu e manteve. Por quê? Porque Abba é uma expressão afetuosa no hebraico, significa paizinho. Paizinho, em português seria papai, né? Quando a criança diz papai. Até hoje você vai em Israel, você vai ver as criancinhas chamando Abba, Abba, porque é pai, simplesmente, em hebraico. Mas você só pode clamar ou chamar a Deus de pai
se você tem o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito não chama. Chama de Deus, Criador. Hoje em dia tem tanta gente na internet, os influencers, né, que diz que crê em Deus, mas ele fala, eu creio no Criador. Crer no Criador não vai te salvar, você vai para o inferno do mesmo jeito, amigo. Para ser salvo, tem que crer no Filho de Deus, porque quando você crê no Filho, você vira filho. Quando você crê no Filho, o Espírito do Filho vem para você, e você agora pode clamar, Abba. É tão diferente, você vê uma pessoa descrente falando de Deus e vê um filho falando de Deus, mas um filho que foi liberto da lei, porque o verso 5 fala que temos que ser resgatados dela. Tem filho ainda vivendo ali preso, né, debaixo da escravidão da lei. Verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho você também é herdeiro. Oh, Deus, eu precisava de, talvez, gastar um tempo aqui falando só sobre herança espiritual, né? Não vamos ter essa oportunidade, mas medita nisso. A Bíblia fala muito a respeito de herança. Desfrute de herança. Muitos são filhos e não desfrutam da herança que têm. Mesmo sendo filho, vivem como escravos, porque ainda não foram libertos da lei. Vivem ainda debaixo dos rudimentos da lei, rudimentos do mundo. Então, qual que é a sexta prova que Paulo coloca? É a prova da nossa filiação em Cristo. Então, a lei era apenas um tutor dos herdeiros da promessa, mas agora o espírito de filiação, o espírito do filho, substituiu o tutor. Então, Paulo enfatiza claramente que o Espírito Santo é a grande bênção do Evangelho. Uma vez que nós temos o Espírito habitando em nós não precisamos mais da lei para nos guiar. Está me ouvindo? Então, eu não mato porque a lei diz não matarás. Eu não mato porque tem um espírito dentro de mim que é de vida. E ele não me autoriza isso. Ah, pastor, qual que é a diferença? Ah, você vai descobrir a diferença quando você for liberto da lei. Quem vive na lei vive debaixo de medo. Quem vive no espírito, ele não tem medo. O medo não faz parte mais da vida dele. Porque o espírito testifica com ele o tempo inteiro. Você é filho, você é filho, você é filho. Ele não testifica de vez em quando. Ele testifica o tempo inteiro. Você é filho e você é amado. Ok? Então, o ponto central de todo o Evangelho é que nós nos tornamos filhos. Eu sei que eu já falei essa expressão, ponto central, várias vezes, não é? Então, a justiça da fé é o primeiro aspecto desse ponto central. Não tem evangelho sem justiça da fé, justificação por fé, não tem. Se a sua justiça veio por qualquer outro meio, não é do evangelho, você não está no evangelho. Então, sem isso, não tem evangelho. Mas quando você é justificado por fé, entendeu? Ao mesmo tempo acontece algo. O Espírito de Cristo vem para dentro de você e você se torna filho também. É o espírito da filiação. Então, desde o começo, lá em Gênesis, a gente vai estudar Gênesis aqui em algum momento, desde o começo, o projeto de Deus era ter uma família grande. Quando Deus disse para Adão ter filhos, a primeira ordem para o homem foi, vai lá, cresça, multiplique, tenha filhos. Deus queria filhos, porque os filhos de Adão seriam filhos de Deus, porque iriam comer da árvore da vida. Okay? Mas o homem caiu, esse plano foi adiado, mas hoje em Cristo esse plano é cumprido. Deus desejou filhos e ele os tem hoje. Mas hoje os filhos de Deus não são mais apenas almas viventes, mas é gente que tem o espírito vivificante, o espírito da vida. Entendeu? Então o ponto central do Evangelho é Cristo em nós. Todo o resultado da redenção é esse, Cristo em nós. Viva por essa realidade. Deus sempre quis, e é isso que ele faz, ele se coloca dentro dos seus escolhidos, eleitos. Alguns também não gostam dessa expressão, mas está na Bíblia. Você foi escolhido, você foi eleito. Deus coloca o seu espírito a fim de que sejam parecidos com ele, cheios da vida de Deus, da glória de Deus. Ok? Então, tem algumas coisas que as pessoas me mandam mensagem, né, tadinhos? Eles têm tanto medo. Eles dizem, pastor, essa mensagem é perigosa. Qual o perigo dessa mensagem? O perigo de dizer que você é filho? O perigo de dizer que agora o próprio Deus veio habitar em você? O perigo de dizer que você virou herdeiro? Que você agora é muitíssimo rico, porque o seu pai é rico? Qual que é o perigo? Perigo de dizer para você que se você olhar para Cristo, você é transformado na imagem dele? Então, alguém me mandou uma mensagem essa semana, um pastor, ele dizendo, pastor Luiz, eu comecei a pregar as mensagens que você prega, mas teve líder meu aqui que se levantou contra mim e me desonrou em público. Como é que eu posso lidar com eles na graça? Então, veja, é muito estranho quando alguém diz que viu a Cristo, mas fica parecido com a cobra. Entende o que eu estou dizendo? Muito estranho. Você viu a Cristo, contemplou a Cristo e foi transformado na imagem do diabo?
Não faz o menor sentido. Então, quem vê a Cristo, manifesta o Espírito de Cristo. Mas quem vê a lei, manifesta o espírito da serpente. Está me ouvindo? Porque a força do pecado é a lei. Então, uma pessoa rebelde, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que manifesta uma postura de desrespeito, ela não está manifestando o Espírito de Cristo. Mas ela diz, eu vejo a Cristo, eu contemplo a Cristo. Mentira! Quem contempla a Cristo fica parecido com Cristo. Essa é só a prova, a evidência. Ok? Então não fica aí preocupado, essa mensagem. Não é a mensagem, está escrita aqui. Eu estou lendo com você e compartilhando. Estou apenas te explicando, mas não estou acrescentando nada. Nada. Você foi destinado, predestinado, Efésios 1,5 diz, para ser filho. Você foi regenerado, gerado de novo. E você agora é geração de Deus, você tem a natureza dele. Permaneça na posição de filho, desfruta da herança. Amém? Então, não viva mais confinado na lei. Entra na posse da promessa. As coisas de Deus são só pela promessa, não é pela troca da lei. Lembra disso? Vamos lá então. Paulo diz no verso 1, digo, porém, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Então, essa ilustração aqui mostra o quê? Nós somos filhos, nós somos herdeiros, tudo que pertence ao nosso pai nos pertence. Mas enquanto nós somos ainda imaturos, crianças, nós estamos sujeitos a leis e regulamentos. Inevitavelmente, a imaturidade produz isso, ok? E essa restrição de leis e regulamentos nos faz viver como se fôssemos escravos, ainda que nós não somos. Ainda que nós não somos. Então você é herdeiro, mas o herdeiro na infância vive dessa maneira. Sendo rico, não pode administrar a própria riqueza. Já pertence ao filho, porque a promessa é verdadeira, mas nem sempre ele está na experiência, porque ele ainda não se tornou maduro. Ok? Quando é que ele se torna maduro? Quando ele entende a justiça da fé. Está me entendendo? Enquanto ele vive por regras e regulamentos, é filho, mas vive como escravo. Na hora em que ele entende a justiça da fé, a justificação pela fé, aí ele deixa de ser criança e ele não está mais sujeito a regras e regulamentos da lei. Eu vou ousar dizer para você que todos nós passamos por essa fase na nossa vida espiritual. Ok? Então, eu creio que todos nós experimentamos um momento em que nós vivíamos na lei, na nossa imaturidade, e precisamos ser libertos da lei. Então, deixa eu usar para você a ilustração do povo de Israel. Acho que talvez possa nos ajudar para você entender como é essa libertação. Então, no Egito, e o Egito simboliza o mundo, nós experimentamos a perfeita graça de Deus. O cordeiro veio, o sangue foi aplicado, está entendendo? A salvação veio. Eu fui salvo. Eu te expliquei esses dias que lá no Egito não tem punição sobre o povo de Israel, não tem juízo, só graça. Assim fomos nós quando fomos salvos, só graça. Mas depois nós somos conduzidos até o Monte Sinai e aí nos deparamos com a lei. E muitos crentes, então, passam a viver na lei. Os crentes que vivem na lei vão ficar peregrinando no deserto, entendeu? Deus vai supri-los porque eles são filhos, vai cair maná, vai ter água para eles, né? Até milagres vão acontecer, mas eles não estão na posição para a qual Deus os chamou. O deserto não é o lugar de Deus para eles, ok? Então o deserto é o lugar desses que não creram que pode entrar em Canaã. Chegaram em Cades Barnea, mas não creram. E se você não crê, não pode entrar. Veja, Deus não disse que eles não entraram porque eles quebraram a lei. Não foi porque quebraram a lei. É só porque não creram. Porque a promessa da terra foi feita a Abraão. E a condição dela é apenas crer. Só 2 creram, você conhece a história, Josué e Caleb, não é? E só eles entraram depois. E o que simboliza a terra? A terra de Canaã não simboliza o céu. Né? Tem muitos cânticos dos escravos americanos, negro espiritual, que canta como se Canaã fosse o céu. Não, Canaã é a vida cristã vitoriosa, que Deus planejou para nós. É um lugar que tem batalha espiritual, sim, mas tem vitória. É um lugar que tem demônios? Tem Jericó, tem um monte de demônios lá, mas a vitória disponível para nós, de graça. Não pelo nosso esforço, não pelo nosso método, ok? Mas unicamente por fé, de graça. Então, todos nós, inevitavelmente, passamos pelo deserto, mas não temos que viver lá. A quantidade de crente que vive uma vida cristã seca, árida, sem nada, entende? É impressionante. Não plantam, não colhem, então também não festejam, porque só há festa onde tem colheita, ok?
Então, no deserto, eles não experimentaram, né, das delícias da terra. Comeram o maná, mas só. Deus tem mais para você. Você precisa de entender o princípio da graça de Deus. Amém? Então, Paulo está dizendo, então, que no tempo da lei do Velho Testamento, antes de Cristo vir, o povo de Deus, o povo de Israel, era herdeiro da promessa, a promessa que Deus fez a Abraão. Mas eles viviam como crianças ainda, debaixo da lei, ok? Até hoje, muitos crentes não cresceram o suficiente ainda e vivem ainda debaixo da lei e acreditam que falar de proibições, cantar proibições, talvez seja a resposta para a santidade. Mas não, são filhos, mas vivem ainda como escravos, ok? Você sabe, esses dois tipos de filhos estão na vida da igreja. Um exemplo disso está lá em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Lembra dessa parábola? Eu não vou ler, eu vou contar para você a história. A Bíblia fala que um homem tinha 2 filhos. Um dia o mais novo chegou e falou, olha, eu quero a minha herança. O pai não tinha morrido, nem doente estava, mas o menino queria a herança. Então isso é uma coisa que mostra o coração perverso dele, né? Ele desejou a morte do pai. Já que o senhor não morre, me dá a herança logo. E o pai não disse nada, o pai dá a herança para os 2, diz a Bíblia. Divide a herança entre eles. E o mais velho, segundo a Bíblia, sempre ganhava o dobro. A Bíblia fala, então, que esse mais novo saiu, foi para um país distante e lá gastou tudo, né? Dissipou tudo, né? Na orgia, no pecado. Depois, não tendo mais dinheiro, não tendo como sobreviver, foi cuidar de porcos. E para um judeu, cuidar de porco é o fundo do poço mesmo, porque o porco é considerado o animal mais imundo. E ali ele ficava desejando comer a lavagem do porco, mas ninguém lhe dava, ele estava passando fome. Um dia ele caiu em si, essa é a expressão que está na Bíblia. Ele caiu em si e disse, meu pai tem trabalhadores que têm pão à vontade e eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer para ele, pai, não sou digno, já não sou digno, a expressão lá é, já não sou digno de ser chamado seu filho. É que tem gente que acredita que tem que ser digno para ser filho. Ok? Filho não é resultado da sua dignidade, do seu merecimento. Nunca foi. Mas aquele garoto achava que antes ele era digno. Precisou de ir lá para o chiqueiro para descobrir que não tem dignidade nele. Mas ele diz, eu vou falar para o meu pai, já não sou digno de chamar teu filho, trata-me como um dos teus escravos. E ele achando que isso é humildade. Nunca pense que isso é o padrão de Deus. A Bíblia fala, vinha ele longe ainda, o pai o avistou, saiu correndo. A Bíblia fala que o pai beijou, o pai abraçou, né? E o que acontece? Aquele garoto estava fedendo a chiqueiro, mas o pai não se importou. E ele então começou a falar com o pai. Pai, é o seguinte, ele vem ensaiando. Ele vem ensaiando, né, durante a viagem para falar para o pai. Pai, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai não ouviu a história dele, não ouviu o que ele tinha para dizer, já falou para os servos, olha o seguinte, traz uma roupa para ele, traz um anel para o dedo, traz uma sandália para o pé, vamos matar o novilho cevado, porque esse meu filho estava perdido e reviveu, e vamos celebrar. É maravilhoso isso, né? Você sabe, esses presentes todos têm significado, não tenho tempo de falar para você todos eles aqui, mas todos eles são direitos do filho, o herdeiro, tem direito. O cara tinha gastado toda a herança no pecado. E ele vem e o pai dá para ele primeiro a roupa. A roupa na Bíblia fala da justiça, ok? Ele foi justificado, declarado justo. Isso é um negócio impressionante. Depois, a Bíblia fala que o pai colocou um anel no dedo. O anel, naqueles dias, era o cartão de crédito hoje. Sendo o pai muito rico, era o Infinity. Onde ele carimbava o anel, estava pago, meu amigo. E o cara tinha acabado de gastar a herança. E mandou colocar a sandália nos pés. As sandálias, a Bíblia nos fala de direitos. Direitos e posições. Então, aquele garoto agora, ele ganhou direitos e ele podia usufruir agora da posição de filho. Que coisa impressionante. Mas ele achava que precisava de ser digno. Segundo, ele não voltou para casa porque ele magoou o pai. Você sabe, em nenhum momento ele se arrependeu de ter magoado o pai. Porque é muito ruim desejar a morte do pai, não é? Então, em nenhum momento ele fala, puxa, o que eu fiz com meu pai? Puxa, como eu agi mal com meu... Não, ele voltou para casa por quê? Porque estava com fome, amigo. Barriga roncando. Ele pensou, vou voltar para lá, mesmo que eu seja um escravo, não ligo, eu vou ter comida. Ele não estava nem um pouco preocupado com o que ele tinha feito. Mas ainda assim o pai aceitou. Nem foi um arrependimento perfeito. Entendeu? Isso é um negócio tão extraordinário, né? A Bíblia fala, então, que tinha um outro filho.
O outro filho, ele estava no campo, trabalhando, né? E ele então chega e tem aquela festa. Mas ele fica tão chateado. E ele fala, não vou entrar nessa festa. Isso é um negócio inacreditável. E o pai vem para tentar persuadi-lo. E ele fala para o pai, olha aí, esse cara gastou todos os seus bens com meretrizes e você faz uma festa para ele. Eu estou aqui, eu te sirvo. Todos esses anos, não ganhei nem um cabritinho. Você vê, os dois acreditavam que ser filho era ser servo. Estavam tentando conquistar o merecimento, a dignidade da herança, de usufruir, entendeu? Mas tudo é dado de graça. Tudo é dado de graça. Isso é a bênção do Senhor, entende? Então, sempre há esses dois tipos de irmãos na vida da igreja. Os dois estão tentando merecer, né? Um tenta merecer por um suposto, né, arrependimento. O outro tenta merecer mostrando o seu trabalho, né, o quanto ele tem feito. Um é o rebelde, o outro é o religioso, mas nenhum dos dois conhecia o Pai. Está entendendo? É que nós pensamos que o religioso está mais perto de Deus. Um engano. Aquele cara nunca saiu de casa, mas também nunca esteve perto do coração do Pai. Que pena. Entende? Então, é preciso ser filho na posição certa. Filho e herdeiro. Filho que recebeu o Espírito. Né? Paulo diz no verso 6 que, porque nós somos filhos, Deus enviou no nosso coração o Espírito do Filho. Então, o Espírito do Filho foi colocado em você. Esse Espírito do Filho está em oposição ao Espírito do pecado e da morte. Entendeu? Esse Espírito aqui não é o Espírito mais de escravidão. Ok? Já não é mais o Espírito de escravidão. Romanos 8:2 diz que a lei do Espírito da vida, esse é o Espírito de Cristo, nos livrou da lei do pecado e da morte, que é o Espírito da lei. O Espírito da lei produz pecado e morte. Portanto, ter o Espírito Santo é a bênção mais importante, mais poderosa da nova aliança. Mas aí vem a questão agora da adoção. No verso 5 diz que nós recebemos a adoção de filhos. E essa é uma palavra que precisa de uma consideração, ok? Por quê? Porque na nossa cabeça, adoção significa que eu não sou realmente filho. Eu não sou realmente filho de Deus, eu sou filho do diabo. Mas Deus me amou e ele me adotou. Agora eu sou filho do diabo que foi adotado por Deus. Não existe esse ensino no Novo Testamento. Você não é mais filho do diabo, já foi. Mas o que era filho do diabo morreu quando Cristo morreu. E esse novo homem que você é hoje, que nasceu de novo, nasceu filho de Deus. Isso não é uma ilustração, é uma realidade. Você foi regenerado. O problema é que dentro das igrejas tem muita gente que nunca nasceu de novo, nunca foi regenerado. É gente religiosa que vem aos cultos, ok? Mas quando você é filho mesmo, o Espírito do Filho clama dentro de você, Abba, Pai. E os filhos que sentem e sabem que são filhos, são amados, eles querem agradar o coração do Pai. Mas filhos adotivos não são assim, normalmente. Quem tem filho adotivo sabe o que eu estou dizendo. Entendeu? Então, por que a Bíblia, então, usa a palavra adotivo ou adoção? Por duas razões, ok? Primeiro é uma ilustração que eu quero dizer para você que Paulo vivia no Império Romano. E no Império Romano tinha uma coisa interessante. Um homem poderia adotar um escravo. Ele tinha um escravo e ele ama tanto aquele escravo, ele pode adotá-lo como filho. E uma vez que ele adota como filho, aquele escravo, então, passa a ter todos os direitos e prerrogativas de filho. Mas qual que é a diferença? Entendeu? A diferença é o seguinte, é que esse escravo que se tornou filho nunca mais poderia ser deserdado. Não tinha caminho de volta. Quem fizesse isso não podia depois arrepender e falar, não quero mais, não vou dar herança para ele. Não podia. Era uma lei irrevogável. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nesse sentido, você foi adotado, ok? Nós éramos antes escravos, mas fomos feitos filhos. E sendo agora filho, nunca mais deixaremos de ser. Esse é um lado da história. O outro lado da história é que, como eu disse para você, nós fomos gerados. Uma vez que você foi gerado filho, você tem agora a nova natureza de filho.
Mas preste atenção, qual parte do seu ser nasceu de novo? Foi o seu corpo? Não, o seu corpo é o mesmo de antes. O seu corpo é antigo. Qual que é a parte do seu ser que nasceu de novo? O seu coração, o seu espírito. Então, no espírito, você é filho. Na carne, não é. E o que acontece? Nós vivemos ainda nesse mundo material. E a nossa tendência é pensar em nós como adotados. Porque é assim que nós vivemos. Por isso, demora até o Espírito mostrar para nós que não somos adotados, mas somos filhos. Temos todos os direitos de filho. Por que demora? Porque nós estamos olhando ao redor, nós vemos ali nossa mãe, nosso pai natural, nós temos memórias e lembranças do passado, e no entanto agora a Bíblia fala que não tem passado e que eu nasci de novo, eu sou um novo homem, uma nova criatura, e essa nova criatura é filho de Deus. Entende? Então é preciso que o Espírito nos convença e nos instrua disso. Por isso o Espírito vem nos convencer da justiça, de que nós somos filhos, que nós somos justificados. Entendeu? Ele vem para nos convencer da nossa nova realidade espiritual. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que a palavra adoção aqui é importante, porque há um certo aspecto da nossa vida em que nós olhamos como adotados, no lado natural, mas no espírito não é. Você foi gerado pela semente de Deus. A semente de Deus é a sua palavra. Você foi regenerado. Está me ouvindo? Pelo Espírito de Deus. Está me entendendo? Cristo, sendo o único Filho de Deus, compartilhou com você o Espírito da filiação. Da filiação. Isso é uma coisa tão poderosa, não é? Por isso que o texto diz que agora, por causa desse Espírito do Filho, nós podemos clamar Abba, Paizinho. Entendeu? É afetuoso, é próximo, é carinhoso. Entendeu? Então, o argumento final de Paulo é isso. Olha, você agora é filho. E você agora é filho crescido. Sendo filho crescido, você não precisa mais se preocupar com essas regras e regulamentos e limitações. Você agora tem acesso. Ok? Tem acesso. Você não é mais um filho distante. Você agora é chegado. Você pode, na intimidade, chamar de papai, paizinho. Entendeu? Abba. Entendeu? Então, essa relação do filho com o pai amoroso nunca é baseado em normas e regulamentos. É sempre baseado no relacionamento. O pai não vai te abandonar porque você se comportou mal. Ele pode te instruir, te ensinar, ele pode te exortar, pode até te disciplinar, mas preste atenção, nunca vai alterar o amor dele por você. Não há nada que você possa fazer para ele te amar mais. O amor dele já é o máximo. Mas preste atenção, também não há nada que você possa fazer para ele te amar menos, porque o amor dele cobre todas as transgressões. Entendeu? Então, esse relacionamento de filho com o pai é vital. Então, filhos não precisam de conquistar ou de comprar o amor do pai com boas obras, porque o pai já sabe que nós somos amados, ele já nos ama. Essa é a graça de Deus. Essa é a bondade de Deus. Entende? E quem é filho mesmo, primeira coisa, ele não tem medo. Né? A palavra de Deus fala que ele não tem medo. Vamos ler isso, Romanos 8. Romanos 8, verso 15. Paulo diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão. Por que escravidão? Porque quem vivia na lei, vivia como escravo. Lembra disso? Paulo diz, olha, a lei, ela nos mantinha presos ali. Tá bom? Então, Paulo diz, nós agora não recebemos mais o espírito da lei, da escravidão, para viver outra vez o quê? Atemorizado, assustado, com medo. É assim que muitos crentes vivem, com medo, o tempo inteiro com medo, porque eles nunca sabem se cumpriram todos os mandamentos para se relacionar com Deus. Mas Paulo diz, mas recebeste o espírito de adoção. A melhor tradução aqui seria de filiação. Somos filhos, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então, o oposto do espírito de filiação é o espírito de escravidão. Escravos estão o tempo inteiro conquistando, de alguma maneira, o favor do Senhor dele com boas obras, com obediência, né, sendo um bom escravo. Filhos não. Filhos não têm que se preocupar com isso. Filhos estão em paz. São filhos e são herdeiros. Oh, Jesus da glória. Como precisamos de filhos que vivam dessa maneira. E Paulo então encerra dizendo, de sorte, verso 7, Gálatas 4, 7, de sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, você é herdeiro. Seu status mudou. Somos filhos.
ok? Não pelos seus méritos, não pelo seu merecimento à obediência aos mandamentos da lei, não pelo seu esforço, mas unicamente por graça. Essa é a graça de Deus, a obra é totalmente dele. Ele enviou seu filho morreu por nós, depois ressuscitou, e o seu filho nos enviou o Espírito, por esse Espírito nós vivemos hoje. Amém? Por esse Espírito nós vivemos hoje, nós somos filhos. Você é filho. E isso não pode ser mudado. Muita gente fala, mas eu não creio nesse negócio de salvação eterna. As pessoas perdem a salvação. Presta atenção, um filho não deixa de ser filho. Está me ouvindo? Filhos podem, eventualmente, não desfrutar da herança, por alguma razão, mas não deixa de ser filho. Não deixa de ser filho, jamais. Mas eu aprendi com meu pastor que a gente pode perder a salvação. Então faz o seguinte, você pergunta ao seu pastor em que circunstância específica isso acontece. Qual é o pecado que a pessoa comete que leva ele a perder a salvação? Quantas vezes ele comete esse pecado até que ele possa dizer que perdeu? Você vai ver que nenhum pastor é capaz de te responder isso. Tudo vai de acordo com a raiva dele no momento. Entende? Porque não existe esse ensino na Bíblia, no Novo Testamento. Não há nada parecido com isso. Ok? Então, nós às vezes deixamos o ensino claro que foi falado na boca de Jesus para às vezes seguir outros versículos obscuros que as pessoas interpretam como acham melhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem. Não é aos que obedecem aos mandamentos, não é aquele servo fiel e bondoso, nada disso. Ele se torna filho só porque creu. Essa é a graça de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos abrir os olhos a cada dia para desfrutar dessa gloriosa, indescritível graça de Deus. Amém? Até a nossa próxima live. Você foi abençoado? Então envie esse vídeo para um amigo. Assim, ele também será.